Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você estudante da NASA. Vamos embora, primeiro ano mediação. Olha só, estamos aí, né, avançando nas aulas da unidade 1, galerinha. Olha que bacana. Estamos na aula 15, aula 15.1. Olha, você vai estudar um tema importante, bacana, certo? Que é aí a base para você sobre aí o conhecimento da história da língua portuguesa. Olha que bacana, ó. E aproveita, se organiza, deixa seu material tudo aí certinho e fica de olho, ouvidinho aí bem antenado para as explicações, tá certo? Vou liberar aí a agenda desta aula. Vamos juntos comigo, professora Pura. Aula 15.1, nivelamento. Como a língua portuguesa surgiu? Então, nós vamos ver nessa aula a história da origem da língua portuguesa, a língua portuguesa no mundo, a expansão da língua nos países lusófonos e o acordo ortográfico, tá certo? Então, pontos-chave sobre a história da língua portuguesa. E é claro, após aí o final desta aula, vamos consolidar a habilidade de analisar, né? Você aí, estudante, após esse estudo, terá condições de analisar o fenômeno da variação linguística em seus diferentes níveis, aí tanto fonético, fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico programático, quase que não sai, pragmática, perdão. E em suas diferentes dimensões, regional, histórica, social, situacional, ocupacional e etária e outras. De forma que você vai ampliar a compreensão sobre a natureza viva e dinâmica da língua portuguesa e sobre o fenômeno, né, da constituição de variedades linguísticas de prestígio e estigmatizadas e a fundamentar o respeito às variedades linguísticas e o combate a preconceitos linguísticos, beleza? Muito bem, eu vou já convidá-los para a nossa leitura coletiva, texto atual, o tema, o português da gente. Quais são as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal? As maiores diferenças são fonéticas, ou seja, a forma como se pronunciam as palavras. Mas também existem diferenças na grafia das palavras, como o uso de consoantes mudas. Em Portugal, escreve-se actual ao invés de atual. E até no uso gramatical. O português europeu não usa gerúndio, embora ele exista na gramática. O português foi estabelecido como língua oficial do Brasil em 1758. Mas nessa época, o contato com os povos indígenas e escravos africanos já havia alterado a língua falada por aqui. Os africanos, abre aspas, os africanos que chegaram como escravo não frequentavam escolas e, portanto, aprendiam português na oralidade, criando diferenças em relação à língua original. Fecha aspas. Diz a linguista Rosa Virginia Matos e Silva, da Universidade Federal da Bahia. Mais tarde, no final do século XIX, chegaram ao Brasil imigrantes europeus e asiáticos, que promoveram novas mudanças na forma de falar do brasileiro. E em outras colônias portuguesas, como Angola e Moçambique, a mistura de povos foi menos intensa e a independência ocorreu há muito menos tempo. Por isso, fala-se um português mais parecido com o europeu, embora também existam sotaques regionais, por razões diversas, tanto lá quanto cá, algumas palavras aparecem, desaparecem ou até mudam de significado, ok? Bom, assim, cara estudante, vamos lá, vamos aí agora, após a nossa leitura, né, aí observada a diferença do português de Portugal para o português aqui do Brasil, tá certo? Muito bem, um estudo aí baseado na linguista, né, na linguística, ok? Beleza, vamos chamar aí a árvore do conhecimento para trazer a temática com nivelamento, como a língua portuguesa surgiu, ok? E atenção, vamos lá, eu quero conversar com você agora. Ó, é o momento em que você vai parar tudo,
O pessoal aí do fundão, vamos lá? Calma, vamos ter o foco agora, de olho na tela, porque eu vou trazer para você agora um recurso bem bacana. Atenção, fica de olho e vamos ouvir e vamos ver. Vai lá! Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tronho e o silvo da procela e o arrolo da saudade da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. E aí, minha querida? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Feliz aqui, viu? E eu que agradeço, e os nossos estudantes, primeiro ano de mediação do Estado de Rondônia, agradecem aqui a sua presença. Olha só a surpresa, né? Temos aqui a presença do nosso geógrafo, o professor Jorge, veio para contribuir. Olha aí, tá certo? Língua portuguesa e geografia, dois componentes aqui conversando, dialogando nessa aula, beleza? Vamos aí um pouquinho sobre a história da língua portuguesa. E é claro, teremos informações riquíssimas trazidas aqui pelo nosso professor Jorge. Professor, então vejam só, você vai nos informar, vai trazer para a gente aqui algo interessante, porque o nosso estudante, ele precisa ter essa base, entender desde a história da língua portuguesa até as transformações, né, as mudanças, as influências e as contribuições também. E que isso não é de agora, né? Não é de agora, há muito tempo atrás, inclusive, a gente pode geografizar a linguagem no tempo e no espaço. Não esquecer que a questão da linguagem está, o que a gente em geografia fala, a relação de poder. Uma abordagem interessante, a relação de poder nesse contexto da linguagem. Por quê, professora? Porque no sentido de poder, a gente pode dizer que os conquistadores sempre impuseram a sua linguagem. Ah, beleza. Então, olha, cara estudante, essa fala é importante. Poder, né? Então, quando a gente trouxe uma aula falando sobre a reforma ortográfica, a gente pontuou um pouquinho da história desse acordo, certo? E que lá nós falamos que esses acordos, eles são também para institucionalizar esses acordos entre países falantes da língua portuguesa. Olha que legal. Então, a partir da colonização, a partir desses povos ali, né, eles trazem esse poder, ou seja, querem ali também fazer todo monopolizar. Exatamente. Exatamente. Que legal. Então, professor, nós temos aqui trabalhado essa questão com o nosso estudante porque entendemos que ele precisa ter essa base, né? Ele tem toda que ter... teórica, para que ele possa se sustentar depois de dizer, não, gente, a língua portuguesa, ela nasceu assim, eu aprendi na minha aula hoje, né? O professor Jorge trouxe a informação que veio através da colonização também, não é isso? Exatamente. Quando a gente fala, por exemplo, que é uma relação de poder, o nosso querido aluno ele tem que entender que essa relação de poder está sempre ligado à questão civilizatória, entre aspas. Porque, por exemplo, se fosse uma questão de quantidade de pessoas, no Brasil se falava indígena. Ah, tá. Mas não, nós somos da língua portuguesa. Não é isso? Certo. Fomos uma colônia de Portugal. E isso se inicia há muito tempo atrás, muito tempo, lá na Europa, na região da Península Ibérica. Essa Península Ibérica, pelo próprio nome, etimologicamente, deriva a palavra íbero.
os iberos, Ah, entendi. que eram uma espécie de selvagem que viviam ali há muito tempo. Depois chegou os celtas com uma outra linguagem e ficaram lá por muito tempo, também muito tempo. E ali começaram a ser essa mistura de línguas entre iberos e celtas. E posteriormente, muito depois, Chegou mais outro povo. exatamente, uns 600 anos antes de Cristo, chegam os romanos lá da região do Lácio, é a região da Itália, muito bem colocado no poema de Olavo Bilac. Ah, mas então, se alguém aí perdeu, olha a informação. Nós vamos colocar para você agora a poesia. Acompanha aí o que o professor está falando sobre a questão do registro da poesia, A Última Flor do Lácio. Vamos aí na tela com a nossa poesia? Olha só. Última flor do Lácio, inculta e bela, eis a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço, agreste e teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Ok. Muito bem colocado isso aí por Olavo Bilac, inclusive citando Camões. Exatamente. Então, assim, a riqueza dessa poesia, né, professor? A gente costuma trazer para o nosso estudante sempre assim um exemplo com um gênero textual para que possa ser contextualizado e ele compreenda que a partir da literatura, a partir da poesia também, nós conseguimos aprender, né? Porque a literatura, tanto ela registra, ela tenta trazer essa realidade, né? E aqui com essa poesia de Bilac, a gente vai entender que o que é essa última flor do Lácio? É uma flor ao pé da letra, no sentido denotativo, ou é num sentido figurado? O que vem a ser essa última flor do Lácio, né? Então, primeiro a gente tem que entender que Camões, como todo poeta, existe essa licença que ele tem. Sim. É isso, a licença poética. Coisa que Camões fez de uma forma esplendorosa. Magnífica. Lácio é a região ali da Itália, ou seja, romanos, que trarão para a Península Ibérica, juntamente com seu império, e ali, por força das relações de poder, ficarão por muito tempo. E aí a gente já vai misturar a linguagem dos iberos, celtas e agora os romanos. Olha, 3 grupos, né? Exatamente. De falantes aí, com suas características, né? Trazendo e envolvendo ali para essa riqueza aí que a nossa história aí tem registrado. Exatamente. E os romanos têm na sua linguagem o que vem do indo-europeu, que depois vem o latim, o clássico, e o que vai realmente disseminar nessa região é o latim vulgar. Porque quem vai estar nessa região, nesse território ali da Europa, que é a Península Ibérica, será principalmente os soldados romanos. Que é o de batalha, né? O que põe e coloca sempre a cara ali na frente de tudo na história é esse ser, né? E o soldado, ele tem a sua linguagem própria. E aí domina aquele espaço que é a população maior daquele momento. E claro que quem é maioria domina o pedaço. Exatamente. E aí nós vamos ter esse latim vulgar imperando ali, fazendo esse berço, né, para aí a questão da linguagem. Aí depois começa o declínio do Império Romano. Que é outro momento, né? Em outro momento já entra a questão dos bárbaros, depois vem os mouros, então são mais 2 formas de falar que miscigina com aquela linguagem. Só aí nós já contamos 5, né? Exatamente. Olha só, então, tá certo? Aí depois há uma retomada do poder e aí vem o rei e diz, não, aqui tem muitas línguas, então agora vamos fazer a primeira gramática portuguesa. Fernão de Oliveira escreve a primeira gramática, aí sim começa a ter a gramática portuguesa como a gente conhece hoje. O registro, Isso, né, de como essa língua
passa a ser padrão a partir desse documento, que é uma gramática, em que, claro, ela teve aí transformações, né, adequações para até este momento atual, Exatamente. né? É claro que nós estamos aqui no bate-bola rapidão, porque Sim, isso é aula não. pra Isso. caramba. Então, aí depois vai ter, por exemplo, as grandes navegações, Ah, sim. que aí já a Portugal vai ter colônias em vários lugares do mundo, na África, na Ásia, na China e aqui na América, o Brasil. E aí sim, novamente Portugal vai ter novamente mais palavras entrando dentro do seu vocabulário. Beleza. Olha só, tá vendo? No caso do Brasil Quanta específico, informação! no caso do Brasil específico, vai introduzir até palavras indígenas. Ah, tá. É Professor, segura só um pouquinho essa informação, porque olha só, de olho na tela para a gente compreender isso direitinho, certo? Nós vamos agora para aquele momento. Quais são os países que falavam aí o português, né? Quais são os países que falavam o português? Olha aí, vamos fazer a leitura imagética. O que representa esse símbolo aí, né? Conseguiram? Olha as cores. A quem pertence, né? Qual é essa bandeira, esse símbolo nacional, né? Então nós vamos exatamente... Nossos patrícios. Nossos patrícios, né? E aqui fomos colonizados, né, por eles, certo? Lá em 1500, né, quando aquela nau chegou, ok? E disseram que 22 de abril de 1500 foi descoberto o Brasil, né? Claro, aqui entre aspas, né, descoberto, tá certo? Mas isso para dizer que aqui, agora nessa tela, nós temos aqui, certo? Os países. E aí você pode agora, nesse momento, né, conferir os países falantes da língua portuguesa, os quais a gente classifica como países lusófonos, tá? Que tem aí esse idioma. E aí nós vamos um a um, certo? Aí o professor Jorge vai contribuir sobre essa questão aí dos países. Ah, você achou que era só Brasil e Portugal que falavam português? Ah, não! Então fica de olho, porque agora a gente vai falar direitinho sobre esses outros países. Até no momento registrado 9 países, né, oficialmente, né? Então esses 9 países aí colocados no grupo de países lusófonos. Por que lusófonos? Porque são falantes aí do idioma português. Mas é o mesmo, exatamente como se fala em Portugal, se fala no Brasil, se fala aí em Angola. Não. É o português, mas cada um com as suas características, tá certo? E dialetos. Vamos aí então na tela e você vai acompanhar na voz do professor Jorge. Então, galera, como a professora falou, olha só quantos países aí falam a língua portuguesa. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ainda tinha Macau lá na China, que todos esses, por influência de Portugal, que teve esses domínios geograficamente em todos os continentes, aí tinham essa influência de Portugal. Um dos motivos dessa expansão do idioma português pelo mundo. Percorreu o mundo, né, professor? Exatamente. Oh, beleza. Bom, então a língua portuguesa usada nesses países apresenta algumas diferenças à usada no Brasil. Isso é muito importante, tá certo? Lembrar que aqui nós temos, né, todos aí as nações aí que usam o idioma, porém cada um tem aí a sua maneira de falar, tá certo? Muito bem. Sabia que nós temos palavras também, inclusive de origem árabe? Em nosso idioma, açúcar. Olha açúcar aí. Vem do árabe. Tá vendo? Outra palavra, almoxarif, que vai dizer nosso almoxarifado, que é um tesoureiro, uma pessoa que cuida das finanças. Almoxarifado. Então, são muitos detalhes interessantes sobre a nossa língua
miscigenada com outras, né? Misturada com outras. Ah, legal. Então, assim, internacionalmente, o português ele é conhecido como uma língua e possui aí suas variedades na escrita, certo? E aí que vem do português europeu, do português aí, no caso, africano, e a variedade usada por um número aí de países, e o português do Brasil é usado por um número maior de falantes. Então, dentro dessa variedade, professor, é que o senhor está colocando essa influência, né, que você acabou de explicar aqui. Então, muitas palavras. As palavras, né, da língua portuguesa, geralmente a gente traz, professor, assim, ó, vamos entender o conceito a partir do termo, né? Então, a gente diz assim, a palavra X vem do latim. Então, para nosso estudante que está agora estudando e vendo, né, todas as palavras da língua portuguesa, ele agora sai desta aula certo de que nós temos, a partir da história, o registro que a nossa língua ela tem influência de outros países, de outros povos, né? Exatamente. Por exemplo, o africano, abadá, né? O kit abadá, né? É uma roupa que é de ritual de religiões afro, né? Sim. Então, temos, por exemplo, dengo, né? Você gosta de um dengo? Ah, né? eu Dengo gosto. É um carinho, tá. né? E também é uma palavra de origem africana. Certo. Ah, hoje você está muito borocochó, né? Então, É. quer dizer que você não está bem, está meio cabisbaixo. Tristinha, né? Certo. Uma palavra que o jovem não gosta, que chama ele de babaca, né? Babaca. Também vem de origem africana. Babaca? Professor, eu não sabia. Babaca Pois vem é. de origem africana? Isso. Aí nós temos muitas palavras também de origem italiana. Ah, aquilo ali foi dantesco, né? Dantesco vem uma palavra etimologicamente de Dante, Dante Alighieri, que foi um grande poeta, não é isso? Isso. Dante Alighieri que criou o quê? Fez a grande obra dele foi o Inferno de Dante, Sim. né? O Paraíso de Dante, o Purgatório de Dante. Então, e Dante foi um dos mais enigmáticos poetas italianos. Olha, viu só? Então agora acompanha mais um pouquinho da história, agora com localização, para que você possa ver esse espaço por onde a língua portuguesa se expandiu, certo? Vamos aí, de olho aí na tela. Legal. Olha só, então a geografia, ela se inicia, olha só, Portugal, que faz várias colônias mundo afora, e nós somos hoje mais de 300 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa, galera. E, inclusive, obviamente, agora falando em relação tecnológica, isso é muito importante porque todas as multinacionais a nível internacional, claro, que vão também fazer sistemas, programas e aplicativos também pensando nos usuários e consumidores da língua portuguesa. Outra curiosidade, né? A língua espanhola, né? Botija, vem lá da Espanha. Outra contribuição, né? Olha, aquele ombro, rapaz, você tem que ter hombridade. Hombre, vem também da língua espanhola. Aí, França também influenciou no nosso idioma. Abajur. Você tem um abajur em casa? Pois é, déjà vu. Rapaz, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, déjà vu, né? Aquela ideia de que aquilo já aconteceu. Tudo contribuições. Você usa batom? Uso. Pois é, francês também. Metrô, o teu óculos eu já vi que é degradê, toda estilosa, né? Isso. Então ainda tem a indígena, você é caipira? Eu sou do mato. Então são várias, Aracaju, né? Então são várias palavras e vários lugares diferentes que influenciaram o nosso idioma. Professor, e assim, o nosso estudante, ele precisa entender, então, que esses países lusófonos, os quais estão aí, né? Nós temos uma probabilidade, vamos dizer, não é exato de que Portugal tem 10,3 milhões de falantes. Isso aí é aproximadamente, né, professor? Exatamente. Tá certo. E para encerrar, né, eu vou usar uma palavra que você utiliza muito. Chega aí, meu diretor. Eu vou agradecer a você, porque você é uma professora top das galáxias. Olha só, língua portuguesa top, inglês, galáxias, grego. Olha só, e nós conseguimos nos comunicar com um monte de idioma inserido no idioma português. Olha só o uso, né, aí da estrutura oracional construída com palavras que tiveram a contribuição, né? E aqui o professor deixando mais uma vez aqui, certo?
essa participação especial. Professor, eu agradeço de coração, tá certo? Obrigada. Estamos à disposição sempre. E o nosso estudante também, eu espero aí que você fique também grato, né, com essa colaboração no seu estudo com o nosso geógrafo, professor Jorge, tá certo? Valeu, então! Valeu, galera! Tchau! Valeu! Vamos seguindo, então! Certo? E aí o professor Jorge nos situou em relação à situação geográfica, histórica, né? Das contribuições dentro aí dessa gama de países lusófonos, tá certo? Bom, em relação aos falantes, a gente já disse que é aproximadamente, ok? Então não é muito exato. Enfim, e aí tudo inicia, né? Chegando aí ao século XV, a história da língua portuguesa, nós vamos ter exatamente no início da colonização portuguesa, certo? A partir da descoberta em 1500, o tupi, né? Mais precisamente o tupinambá, uma língua aí do litoral brasileiro, da família do tupi-guarani, certo? E aí que foi usado como língua, né? E aqui nós temos o nosso texto imagético para auxiliar na compreensão do início da colonização, o primeiro contato aí entre, certo? Aí essa questão colonial, né? Nós temos aí os nativos, né? Realmente os habitantes da nossa terra Brasil e aí o colonizador, ok? Português. E, claro, né? Nós vamos ter esse tupi usado como uma língua geral na colônia, ao lado do português. E aí, graças ao padre jesuíta, né, aqui, que havia estudado aí e difundido a língua, né, pela catequese. E aí, com a expulsão dos jesuítas em 1759, o português fixou-se definitivamente como idioma do Brasil. Então, das línguas indígenas, o português herdou palavras, né, ligadas à flora e à fauna, como, por exemplo, olha, abacaxi, mandioca, caju, tatu, piranha, bem como os nomes próprios e geográficos também. Aqui alguns exemplos para vocês, tá? De algumas palavras aí indígenas. E, claro, falar de indígena, nós vamos estar falando também de diferentes etnias. Por exemplo, no alimento, nós vamos ter palavras de origem indígena como abati, que é milho, aru, espécie de bolo, bacuri, fruta popular da região amazônica, tucupi, né, que é o suco da raiz da mandioca, né, tacacá com tucupi, certo? Também aqui no campo aqui dos animais, né, nós vamos ter aí acará, que é a garça, andirá, que é o morcego, arapuã, abelha, pirá, que é o peixe, e nas cores também, peba, quer dizer branco, piranga, quer dizer vermelho, una, preto. E assim, com o fluxo de escravos trazido da África, a língua falada na colônia recebeu novas contribuições. A influência africana do português no Brasil, que em alguns casos chegou também na Europa, certo? Veio principalmente do Iorubá, falado pelos negros vindos da Nigéria. E no caso, né, Iorubá, um vocabulário ligado à religião e à cozinha afro-brasileiras. É ali que você vai ver, certo? Esse diálogo aí. E o quimbundo, que é angolano. A palavra como, por exemplo, caçula, vem daí, do quimbundo. Moleque, samba, ok? Então, aí as contribuições e as influências, tudo na nossa língua portuguesa. Moçada, olha lá, no século XX, o que nós vamos ter? A distância entre as variantes portuguesa e brasileira. O português aumentou em razão dos avanços tecnológicos, né, do período. Aí, o que acontece? Não existindo um procedimento unificado para a incorporação de novos termos à língua, certas palavras passaram a ter formas diferentes nos dois países. Por exemplo, tanto em Portugal, né, utilizam comboio, né, e trem, como no Brasil também, né? Tanto aí um quanto o outro vai também utilizar o termo autocarro, ônibus,
pedágio e portagem, certo? E aí foi exatamente no processo de expansão territorial português que levou a língua a 4 continentes, onde chegou o idioma, sofreu influência local, certo? Então, no Brasil, por exemplo, nós temos aí palavras em português que são de origem indígena ou negra. Nós vamos ter aqui, entender que nós podemos ter diferentes grupos, né, com dialetos brasileiros, do norte e do sul. Podemos distinguir do norte esse dialeto aí com 2 variedades, variedades amazônica e variedades nordestina. E no sul, podemos ter aí 4 variedades, a baiana, a fluminense, a mineira e sulina. Certo? Então, vejam só o nosso país, né, que tem aí a língua portuguesa e diferentes dialetos, tá certo? Bom, e aí dialeto, né? Você pergunta, o que é, professora, dialeto? É um sistema de sinais, certo? Originário aí da língua comum, a nossa é a língua portuguesa, originário dessa língua viva, ou desaparecida normalmente com uma concreta delimitação geográfica, mas sem uma forte diferenciação diante dos outros dialetos da mesma origem, certo? Ok. E aí o falar? O falar é peculiar, né? O falar é peculiaridade expressiva própria de uma região e que não apresenta o grau de coerência alcançado pelo dialeto. O falar caracteriza-se por um dialeto empobrecido, que, tendo abandonado a língua escrita, convive apenas com as manifestações orais, tá certo? Então, o dialeto vai para o falar, né, essa oralidade. E aqui nós vamos ter este quadro trazendo a evolução da língua portuguesa, né? O que o professor Jorge contribuiu, né? Aqui vamos de uma maneira bem, vamos dizer assim, sutil, né? Mas pontuando para você que a nossa língua ela teve evolução, certo? E aí ela vai ter 3 fases. A primeira fase é a fase proto-histórica, período anterior ao século XII, com textos escritos em latim bárbaro, né? Que na época era a modalidade usada apenas em documentos, e também no latim tabeliônico, certo? Aí a língua ela evolui e vai para a segunda fase, a fase do português arcaico. Isso do século XII ao século XVI. No século XII ao XVI, nós vamos ter os textos em galego-português. E do século XIV ao século XVI, nós vamos ter a separação, tá, desses textos em galego e o português. Já na terceira fase, que é o século XVI, nós vamos ter o português moderno. A língua se uniformiza e aí adquire modos no português atual. E é claro, chegamos aí à literatura portuguesa, com o grande nome Camões, né? Em que ele tem aí o papel fundamental nesse processo de uniformizar aí a língua. E em 1536, olha só, Fernão de Oliveira publica a primeira gramática em língua portuguesa, tá certo? Então, esta cartela é importante, aqui nós temos registrado, né, bem resumido, a evolução da língua portuguesa, ok? Bom, e aí falando, né, Camões, a gente traz aqui o registro, certo? Na poesia, nós temos aí essa produção literária magnífica, Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, apenas um canto, certo? Para entendermos que, a partir daí, nós já vamos ter as poesias organizadas, né? Vamos ter as palavras, claro, rebuscada, numa linguagem aí bem rebuscada, mas já temos o registro dessa língua aí, né? Sendo utilizada de forma já gramatical, ok? Vamos ao primeiro verso. As armas e os barões assinalados.
que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados. Perdão, 3 aqui é 4. Passaram ainda além da Taprobana. Ok? Aqui é apenas um exemplo para você aí sobre a questão do registro, né? Certo? Então, aqui já nós temos toda a língua organizada, né? Veja que nós temos aqui a pluralidade, as armas, os barões assinalados, tudo muito bem conjugado, certo? A sintaxe aqui, ela já está registrada a partir, né, dessa grande poesia dos Lusíadas. E assim, esse trecho da obra de Luiz Vaz de Camões, né, Os Lusíadas, é de 1572, apresenta aqui as regras gramaticais. E essas regras, elas se assemelhavam com as que nós utilizamos hoje, a sintaxe e a morfologia, ok? Muito bem. Assim, nós temos o registro também que faz parte da história da língua portuguesa, que são os acordos. Nós tivemos uma aula e falamos sobre isso de uma maneira resumida. E aqui, nesse cartaz, né, esse gênero, trazendo para você os acordos ortográficos que já, né, aconteceram aí na língua portuguesa. O primeiro acordo foi em 1945, depois nós tivemos aí 1971, tivemos também um outro acordo em 1900, mais um outro acordo em 2004, 2005 teve outro, né? Que aí foi Cabo Verde, né? Que também foi ratificado exatamente nesse ano. Em 2006, aí já entrou Tomé e Príncipe, né, notificando e ratificando o documento. E 2008, né, aí tivemos o parlamento português que aprova o acordo, né? E aí nós temos o mais atual, que aí trouxe a regra para a acentuação, né, da questão dos oxítonos abertos, ei e oi, certo? E aí, ideia ou ideia com acento? A nova regra diz que é ideia, né? Se grafa essa palavra dessa maneira, sem acentuação, pelo aí o ditongo aberto ei, e não mais com a acentuação, certo? E tudo isso institucionalizado. E assim, os países lusófonos assinaram em 12 de outubro de 1990 o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Mas qual é o objetivo do acordo ortográfico? Unificação das regras gramaticais para os países que adotam o idioma. Unificar para aqueles que falam a língua portuguesa, seja aqui, seja em Portugal, né, não ter problema e acontecer essa comunicação, ok? E aí, a implantação foi gradativa, né? Para o Brasil e Portugal, terminou em dezembro de 2015, certo? Mas ainda há países como Cabo Verde que tiveram até 2019 para completar a implementação desse novo acordo, tá certo? Então agora esse acordo é para todos os países lusófonos, tá bom? E assim, nós vamos ver que um dos termos que mais sofreu mudança através do tempo foi, olha só, esta palavra, este termo, você, né? Como nós trabalhamos lá na aula de variação linguística, um pronome de tratamento, vossa mercê, e teve evolução, certo? Com o passar do tempo, devido às influências de outras culturas, né? Vossa mercê, certo? Foi transformada em vós me ser e evoluiu para vosso ser, que até chegar atualmente você e que já teve transformação, né, gente? Olha só, pela linguagem da tecnologia, como é que você digita aí no seu celular que você manda um zap? É assim? 4 letras? Ou você faz isso? Ah, né? Certo? Então, isso na linguagem, certo? De acordo com o gênero aí tecnológico, beleza? Muito bem, diante disso, aqui a gente, tá? Para um pouquinho, porque agora, né, depois de você ter aí estudado sobre fatos, pontos importantes sobre a história da língua portuguesa,
nós vamos deixar sair um pouquinho da teoria e nós vamos lá para a prática, certo? Chegou a hora do seu trabalhando gênero. Vamos lá, hora de produzir. Então, você vai produzir um dicionário. Ah, professora, como assim? Tá, você vai organizar algumas palavras, você vai fazer uma pesquisa, né? Organizar algumas palavras de origem indígena, ok? Você vai fazer uma pesquisa, claro, né? De todas essas palavras de origem indígena e seus significados. Porque o que é o dicionário? É trazer uma lista de palavras e o seu significado. Depois, você vai organizá-las na estrutura de um dicionário, certo? Vai até a biblioteca da escola e veja como é que ela organiza. Mas eu trouxe também aqui para você um pequeno exemplo, tá certo? Aí você vai dar um nome para o seu dicionário. Eu coloquei aqui, dicionário de origem indígena, Tupi-Guarani. E trouxe alguns exemplos aqui. A palavra, né? Aqui do lado, primeira palavra, e aqui o seu significado. É assim que você pode, né, fazer o seu. É uma sugestão, né? Por exemplo, a palavra banga quer dizer o quê? Torto, virado, certo? Baraúna quer dizer o quê? De madeira preta, ok? Então é isso. Muito bem, esse é o seu Trabalhando Gênero, terminou? Coloca no portfólio, eu já estou curiosa para ver esse dicionário. Valeu? Até a próxima!